acontece se eu ligar 12 volts direto da bateria na alimentação de um sensor de 5 volts? Mamãe. Uai. O que será que acontece? Mais ou menos igual o que aconteceu no vídeo da Ana Maria aqui. Porque se o sensor ali, né? Sei lá, vamos falar no sensor MAP, algo do tipo. Uhum. Se a alimentação dele é 5, ele vai ter uma proteção ali até um 7, talvez, né? Já que hoje em dia o carro pilotado, ou até mesmo um defeito no alternador pode levar ali a tensão aos seus 2, 13 volts, né? Então aí vai ter essa proteção. Agora, se você mais do que dobrar, então com toda certeza você vai ter que comprar outro. Vai ter que comprar outro. É, né? nesse caso aí não tem salvação. Aí vai queimar realmente. Todos de uma vez só, né? Hã? Todos de uma vez só. porque vai- Módulo, vai pro saco, sensor. Às vezes vão pôr aí que vai pegar esse sensor, queria testar o sensor MAP em banca, porque comprou a bombinha de gerador de vácuo, Sim. aí queria ligar na bateria, vamos levantar. Exato. Não pode, vai dar ruim. É. Você vai ter que comprar ali uma fonte, ou existe, né, uns equipamentos em gerador de sinal que você faz isso, então você vai ter que alimentar com Mas 5 uma mesmo. ideia também é pegar a fonte de celular. Pega uma com pelo menos uns 2 Isso. amperezinho ali. Boa, né? aí, e tá vendo? descasca o fiozinho e usa o positivo e negativo, né? Tem Exatamente. até um vídeo no canal mostrando o pessoal como fazer. Mas pegando o gancho aqui, né? De aplicar 12 volts aí em Sensor? 5 volts, né? Aí o que aconteceu? Houve um caso, acho que era um Golf. O fio que vai para os 50 do motor de partida preto com lista vermelha, Sim. né? Mas o fio que alimenta os 5 volts do sensor do TPS também é da mesma cor, Mesma cor. só que fininho. E ele viu lá, opa, tá saindo aqui vermelho, preto com lista vermelha. E no outro cantinho lá, ele falou, opa, ele tá aqui, ó. E foi lá e tome, pra ver se dava a partida, né? Adivinha, né? O que aconteceu? Foi tudo pro saco. Ali queima o sensor, queima o módulo e tudo mais. Né? Então, a gente tem que prestar atenção, né? Porque não é só a cor do fio, mas a bitola do fio também, né, Rafa? Porque cada um tem uma sua corrente de tráfego, né? Que trafega por ali, né? Porque aí com o tempo, isso não tem como a gente chegar a falar pra pessoa e ela literalmente agora conhecer isso e levar isso pra vida inteira. Isso é só o tempo e essa questão da prática. Porque a partir do momento que você entende, né, que realmente a gente só não vê, a gente precisa de um equipamento pra passar isso pra uma tela. Mas no fio, tá passando alguma coisa ali. Tá passando elétrons. Então vamos dizer ali, tá passando coisa ali. Da mesma maneira que quando você abre uma torneira, tá passando água e você não tem dúvida que pelo barulho tem algo físico passando ali, no fio é a mesma coisa. Então se você entende que para acionar um automático, ele vai consumir ali falando da questão da bobina de acionamento automático, ele vai consumir ali acima de 20 amperes. Quando você olhar um fio de meio milímetro, você fala assim, cara, não dá pra passar 20 amperes aqui. Você literalmente... Não é concebível. Você literalmente fala assim, pô, não tem como passar uma vazão, então vamos trazer pro que o pessoal entende. Não tem como passar uma vazão de X litros hora de água Um caninho de meia. de meio polegar. O eletricista, a gente literalmente tem essa visão. Você bate o olho e fala assim, pô, esse fio aí não passa 20 amperes. E isso fica automático. Automático. É? Que é o ponto. Você não, amanhã você vai ter essa visão. Sim. Amanhã, quem tá assistindo aqui e escutou isso pela primeira vez, você vai ter que parar, analisar. Pô, será que vai? Não sei. Talvez esse fio, será que é? Tem umas tabelinhas prontas também que dá pra Isso. se basear, né? Mas esse camarada ele só foi o seguinte, ó. É a mesma coisa. Então é a mesma coisa. Vou tacar aqui mesmo. Que acontece isso muito com a galera de lanternagem, né? Porque tem os montadores, né? O cara só tá ali pra montar, irmão. Então desmontou tudo. Ele viu 2 fios da mesma cor, então é o mesmo. Agora, se vai pro arranque, se não vai, se vai passar 5 amperes, quem quer ampere, só? É mãe de quem? Não sei quem quer não, então dá-lhe. Isso aí. Tem mais aí? A eletricidade, eu sempre falo que eletricidade não leva desaforo pra casa. Boa. Né? Não leva desaforo pra casa. Hoje mesmo, foi ao vivo aqui. Tá gravado pelas câmeras aqui. É né? mesmo?
Tomei um choque violento, cara. Fez Ó, até tem uma uma, marca aqui, ó. tem uma pergunta Nossa. legal aqui, ó. É mesmo? É, foi. Mas bobeira minha, né? Eu que bobeei, né? Foi muita confiança e me lasquei. Então, EPI sempre. Tomou um sacode. Vocês poderiam indicar uma empresa brasileira que fabrica fusíveis de qualidade? Opa! Olha Eu aí. não conheço. Olha aí, eu não conheço não. Eu acho que conheço. é IA, eu acho que digitar na IA aí, Digitar será? na IA pra ver, né? Eu conheço uma que tem qualidade japonesa. Mas é um fusível que abre mesmo? Que faz a função Mas dele? o fusível dele queima, cara. Ah, isso aí é complicado, hein? Queima. Não tem um fusível que não queima, Então, não? tem que dar curto-circuito, o fusível queima, não aguenta. Como que testa um fusível? Então, rapaz. Não, mas anda aí. Será que aqui já dá pra focar? Vamos responder assim, né? Nem falar nada. Não precisa nem falar. Fusível, meu Famoso amigo. fuzil. Fuzil. Esse é o fuzil. Famoso Fuzil. fuzil. Meu Tem- querido Ricari, fusíveis, né? Aí. Isso aí. Parceira. Serona, Ricardo. Você sabe que a gente trabalha com produtos de altíssima qualidade, né, pessoal? Pra gente até poder passar para vocês, né? A gente tá, como o Rafael também, tá aí aberto na internet para todos, né? Levando muitas dicas aí. Então a gente tem que saber com quem a gente está lidando também. E as empresas têm isso com a gente também. Isso é bacana. A gente tem essa troca, né? De conhecimento, de informação, de respeito e de confiança, que é o mais Exatamente. importante. Exatamente. É? E falando do fusível, algo interessante, né? Igual você também comentou aí. E acontece, né? De um excesso, às vezes, de confiança que a gente tem. E o fusível tá ali pra nos resguardar disso. Pô, vacilei. Pum. Vou trocar, tomei um prejuízo só de R$2 se for um desse comunzinho. Prejuízo zero. Porque se ele não tiver lá, aí é o BO. Aí esse vacilo que você deu ali de fazer uma ligação com o circuito energizado, de esquecer de realmente isolar alguma coisa, é o problema. E o fusível tá ali pra isso. E você sabe aquelas frases de efeito? Eu brinco, né? Igual eu brinquei aqui, que todo fio percorrido por uma corrente elétrica em torno dele é aquela frase de efeito bonita, né? É. Que no treinamento eu faço muito isso, Orage. Eu falo assim, cara, qual que é o fenômeno do nome que acontece no carro quando a tensão tende a zero e a corrente ao infinito? Será que alguém aí no chat rapidinho sabe falar essa daí? Eu pergunto lá assim, qual que é o fenômeno? O que aconteceu no carro? A tensão tende a zero, e a corrente e é a infinita. corrente é o infinito. Os caras falam assim, pô, mano, esse curso... Eu brinco no começo, esse curso vai ser cabuloso, eu vou sair daqui falando que o Rafael é foda, que conhece, que acontece. Eu falo assim, cara, é o curto. O cara fala, às vezes o cara Curto e grosso. fala do curto, né? Mas ele não entende o conceito. Que Curto que e é. grosso. Né? É o Exato, curto. é o curto. É. Esse aqui, ó. Pronto, a faísca, o curto. Olha lá, falaram, derrete tudo. Que é justamente isso, É porque isso aí. a tensão não é a diferença de potência de carga elétrica entre um ponto e outro. O curto é o que que é? Você tá pegando o ponto positivo e ligando no negativo. Então, a diferença tende a zero. Uhum. Vai passar a ser o mesmo ponto. Sim. Se não tem resistência nenhuma, que você pegou um cabo ali, colocou entre um ponto e outro, a corrente tende ao infinito. O máximo de corrente que puder passar ali, irmão, vai querer passar. Aí que entra. Se o circuito de farolete tá ali com um fusível de 10 amperes, então é um fio de 1,5 no máximo. Farolete é a lanterna aqui na minha região. Ah, né? que é? Lanterna, então lá em mim vai Só pra farolete. contextualizar aqui, ó. Isso. A lanterna, meia luz. Meia luz de posição. Luz Pronto. de posição. Já É isso aí. abrangimos todo mundo. Lá tá um de 10 amperes. Então ele entende o seguinte, pô, quando eu fechar um curto aqui, a corrente vai tender ao infinito, mas eu vou limitar ela a X. Pum, fusível da Ricardo vai fazer a função, vai te proteger. É isso. Mas tá com curto, eu vou lá e coloco um de 15. Aí ele vai demorando um pouquinho mais, eu coloco um de 20. Aí depois eu chego e falo, vou botar um de 30. A questão é, o material aqui dentro, que foi feito para suportar uma corrente até de 30, ele vai ter um limite para romper.
Porém, antes desse camarada romper aqui, o fio rompeu, porque o fio de 1,5 não vai aguentar Não a vai, corrente exatamente. acima de Ela é 30. mais fraca do que o próprio fusível ali. Exatamente. Por isso você fala assim, pô, por que que o fusível não abriu? Ó, se for da Hikari, não abriu porque você tinha um mau dimensionamento de fusível. É isso aí. Agora, se for Xing Ling, Aí essa é outra história. aí é outra história. É tudo A igual, né? diferença é que o fio lá de Xing-Ling é tudo meio, igual, né? É, exatamente. Literalmente. Só um fusível. o fio lá ele vai ter uma área grande, ele tem um PVC Isso. que vai aquecer e pode pegar fogo. Exatamente. Ele não vai, às vezes, interromper de uma vez. Como Exatamente. fusível, né? O material foi feito pra interromper. Ou ele tá lá ou não tá lá, né? O fio Exatamente. não, ele vai aquecendo, vai avermelhando, vai aquecendo, vai derretendo a capa E até a pegar capa, fogo, até se pegar tiver fogo. encostado num No carpete, carpete, é isso mesmo. né? Tudo isso daí. Isso mesmo. Então, Então, respondendo aí, a gente conhece. Hikari. Ricardo. é isso aí. E falando em fusível, o Fernando aqui ele fez uma pergunta curiosa. Uma pergunta: como tratar a questão de colocar multimídia? Como ficar protegido? Tem que trocar o fusível? Ó, se for uma multimídia convencional, né? Se não estiver falando além da multimídia ali, da telinha de 7 polegadas bonitinho, com CarPlay, aquela coisa toda. Sim, sim. Se for só isso, ok, não precisa fazer mais nada. Agora, se além disso, ele vier com a caixinha, um módulozinho, aí sim, você precisa não trocar não é que é trocar o fusível de alimentação da multimídia, mas sim, você não pode puxar da alimentação do rádio para ligar na caixa. Aí você vai ter que fazer uma alimentação Sim. externa. parte ali. Mas se for só multimídia, normal. Pode tirar ali que não tem problema nenhum. O consumo de corrente é muito baixo. Sim. Bem baixinho. Aham. O pessoal às vezes fala, né? Ah, o meu carro não tá carregando direito, eu vim pra cá, nem o rádio eu tava usando. Pô, mas o rádio é 2 amperes que consome, é nada. Esse é o menor dos Olha, É o problemas. né? menor dos problemas. Oscilotec, tecnologia automotiva. O fusível queima legal a quando pergunta, hein? há pico de tensão. Na verdade, o que queima o fusível é a corrente, né? Não é a tensão. O que queima o fusível é a corrente. Porém, Contudo, entretanto, contudo, portanto, e outras coisas, o que acontece? Se houve uma tensão maior, a corrente também vai o quê? tende a ser maior. Tende a ser maior. Aí diz a lei de Ohms, como a gente já falou lá no começo, né? Sim. Aí, obviamente, essa corrente vai passar o valor do fusível e vai queimar, Na porque verdade, houve uma tensão maior. então isso aí, pra resumir, é uma coisa interessante, é potência queima. Isso, exatamente. Potência. Quantidade de energia que passou por ali, né? Que é É a isso aí. corrente vezes a tensão. Né? Se você pegar, por exemplo, um fusível de 30 amperes, né? Mas a 12 volts, certo? Certo. Agora, se você pegar, por exemplo, eu vou ligar um dispositivo 220 volts usando esse fusível. Só que se esse dispositivo consumir menos corrente, mas pela tensão ele equiparar a potência que vai fazer o calor na lâmina acontecer igual, Dissipação, né? a dissipação vai queimar também. Efeito Né? Joule. Então, Efeito Joule, efeito isso Joule. aí. Então, no fundo, não é corrente ou tensão, é potência. Potência. É que a gente Claro, fala de é. corrente porque é tudo 12 volts no carro, é padrão. Então você não Sim. precisa ficar falando de potência. Você fala da corrente, que é muito mais fácil, mais mesmo porque intuitivo, né? A gente até comenta no curso, alguma coisa assim, mas o que a gente não fica falando em engenharia, Não precisa, eletroeletrônica, porque a exato. gente quer consertar carro. Né? Exatamente. Então, normalmente a gente não vai muito fundo, né? Mas, às vezes, a gente contextualiza um pouquinho para entender. E é bem dentro da turma e da pessoa que perguntou. Isso. Porque, como a gente disse aqui, pô, a pessoa tá iniciando. Ela chegou aqui do zero. Do Você zero. falar um negócio desse para vou ela, virar Você confunde eu a vou pessoa. virar ela, pra- ela vai ser padeira, vai fazer outra coisa. Exatamente. Você não pode assustar a pessoa. Sim. Isso Não, aí. irmão, a tensão aqui, imagina 2 caixas d'água. Isso. Uma tá mais cheia, outra tá mais vazia. Então não tem uma diferença de água? Então, isso é a tensão. Pronto. Agora o cara já tem um conhecimento, o cara tá. Aí você começa a falar de Joule, aí você começa a falar de outras coisas, dissipação de calor, que você tá perdendo potência ali, né? Ah. Toda emenda nela vai gerar, querendo ou não, Sim, uma sim. queda de tensão, Aham. né? Então você começa a ir pra esses lados. Aham. Né? Então, falando especificamente do que ele informou ali, aí a gente vai e fala isso. Não, na verdade, ele protege sobre corrente.
Sim. Mas aí, igual como você disse, né, Rafael? Pô, Aham. mas na verdade tem. Aí acrescenta um pouco mais. Sim, é. Né, pra Exato. gente entender e abrangir a mente da pessoa. E foi assim, ó, tem Sim. um detalhezinho a mais, Aham. já que você já tá nesse nível legal, Exatamente. pô, agora é só aqui, ó. Aí pronto, esse é a mente da pessoa, ela Exato. desenvolve Mas mais cê- ainda. Mas você pode enxergar a situação de uma forma mais abstrata. Sim. Ela fica muito mais fácil de você entender pro dia a dia. Né? Então, faria sentido. Então, eu vou começar a entrar a nível mais baixo, né, de análise de Isso. engenharia, né? Não faz sentido algum. Aí deixa pra quem desenvolve o Não, componente. isso, por isso que é legal essa questão de você assistir vários vídeos e, no caso, eu achei super interessante o podcast, que é bem isso, porque a pessoa manda a pergunta, ao vivo a gente responde a pergunta da pessoa. Porque é diferente de eu virar pro Horácio e falar assim, Horácio, eu preciso de toda a sua conhecimento, imagina, Ricardo, eu preciso de todo o seu conhecimento em um vídeo de 30 segundos. Pô, mano, pouquíssimas pessoas vão conseguir acompanhar um Não raciocínio, né? esquece. Entendeu? Assim, pô, Horácio, a gente agora já muda. Assim, Horácio, vídeo de 30 segundos, eu preciso que você mostre aí que o pessoal não pode trocar o fusível de 10 por de 30. Uhum. Cara, filé. Dá pra fazer. Dá pra tranquilo. fazer rapidão, tranquilo. Tranquilo. Cara, vai atingir todo mundo. Porque o cara que tá no Uhum. nível aqui, ele vai conseguir interpretar Com Exato. e certeza. você vai pegar o cara aqui. Então, o bom do podcast é bem isso, porque a pessoa pergunta ao vivo, você fala assim, ó, eu vou responder você. Então, mediante ao nível de conhecimento que você apresentou na sua pergunta, Uhum. a gente conseguir entregar, É é isso aí. né? E aí, gostou do corte? Então já aproveita e nos siga para não perder mais nenhum, hein?